Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo na qual nós estaremos refletindo e meditando na palavra de Jesus, né? Sempre com o foco de trazer uma palavra de edificação, de consolação e de exortação até o seu coração, visando sempre o aperfeiçoamento e o crescimento espiritual, na qual, dia após dia, eu e você possamos estar aprimorados em Jesus, assim como também mais próximos dele, a qual o seu Espírito possa modelar em nós o seu caráter, nos transformando, né, naquilo que a palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E nisso nós vamos crescendo de glória em glória, sendo aperfeiçoados para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e nessa unidade que compomos como corpo de Cristo, possamos resplandecer dia após dia a imagem do Senhor. Desde já, eu agradeço você que está passando por esse vídeo e também já peço o seu apoio. Você pode aí inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também acionar aí o sininho das notificações, para que sempre que a gente publicar algo, um vídeo novo, você já seja notificado e assim possa também estar recebendo aí um pouquinho, uma porçãozinha da palavra de Deus para o seu coração. Hoje, assim como sempre, né, nós queremos trabalhar aqui a palavra de Deus voltada para a sua simplicidade, na qual nós possamos buscar nela uma orientação, um aconselhamento, estarmos amparados naquela que de fato é aquilo que nos norteia, nos orienta e nos dá sempre um norte quanto à vontade de Deus. Toda a nossa vida, ela deve passar pelo crivo da palavra de Deus, pela qual nós possamos compreender, aceitar, viver, praticar a palavra de Deus. Haja vista que é mediante isso, né, que nós demonstraremos o nosso amor para com o Senhor, assim como também celebraremos a vida em nós mesmos. É claro que eu não estou aqui para trazer uma novidade para você. Falaremos de coisas simples que estão inseridas na palavra de Deus, mas que fazem parte do nosso dia a dia, ainda mais no que diz respeito à vida cristã, nossos princípios, valores e tudo aquilo que rege a nossa fé prática e também a nossa esperança. E é tirando disso, meus irmãos, desta palavra, dessa doutrina, desse santo ensino, né, que a gente aplica lições ao nosso coração para que possamos nos modelar à vontade do Senhor. Eu queria nesse momento me ater aqui a um texto que Paulo escreve à igreja aos Romanos, né, no capítulo de número 3 e o verso de número 23 e 24. Todos nós conhecemos, é muito citado, e se faz necessário também uma reflexão bem apurada do texto para a compreensão de tudo aquilo que Deus, mediante a sua doutrina, ao viés da sua palavra, aplica aos nossos corações. Paulo vai dizer da seguinte maneira: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua glória, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Algumas traduções, principalmente agora as mais atualizadas, como a Nova Almeida atualizada, elas acharam por bem, na sua temática, traduzir a palavra destituídos como desligados, ou seja, trazendo o mesmo sentido, uma vez que nos dá o mesmo entendimento, sejam destituídos ou seja desligados. Nesse senso que Paulo vai aplicar aqui nesses dois versículos que acabamos de ler, é claro que fazendo ressalva a todo o contexto, é de suma importância a necessidade da compreensão de todos nós acerca da narrativa, porque Paulo vai dizer que todos pecaram, ou seja, nós temos um ponto de partida para a compreensão do que foi a graça de Deus manifesta a nós. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se nós partirmos de um pressuposto que todos nós pecamos, estamos desligados da glória de Deus, precisamos entender e compreender que
não existe em nós amparo ou via meritória da qual nós possamos ter o entendimento de estar acima um do outro, ou pelo fato do entendimento que essa régua nos iguala. Se termos um entendimento que, ainda que essa doença chamada pecado se manifeste em nossas vidas de vários sintomas, distintos e diferentes uns dos outros, todos no seu consenso levam à mesma enfermidade. Jesus ele mensura dizendo que ele não veio chamar justos, mas sim pecadores. Com isso, ele aplica aos seus ouvintes dizendo que os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Por isso ele veio chamar pecadores e não justos. Se termos o entendimento que, diante das várias maneiras pela qual o pecado se manifesta, nós temos o entendimento que ainda que um cometa a mentira, outro cometa o adultério, outro cometa o roubo, outro desonre pai e mãe, outro cobice, e nisso se manifestam os sintomas de uma mesma doença, sendo ela o pecado, nós entendemos que, debaixo dessa régua, todos nós pecamos. Nessa natureza, entendemos aquilo que de fato é nascer do primeiro Adão, sendo uma vez ou tendo contato com aquele que viria a ser o segundo Adão, conforme Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai mensurar um novo nascimento. Ou seja, tudo aquilo que entendemos como uma matriz reprodutora, aqueles que vieram de Adão, que nasceram da carne, gerados pela carne, eles estão de fato destituídos da glória de Deus pelo fato de terem pecado, de serem pecadores. Uma vez gerados pelo Espírito Santo em Cristo, recebendo agora aquilo que chamamos como fruto do Espírito, manifestando em nós o caráter da qual Cristo expõe em nós, da qual a lei não revigora mais em peso sobre nós, nós passamos a ter um entendimento que, segundo a matriz reprodutora, ou seja, o segundo Adão, manifestando esse caráter em nós, nos dá agora a filiação de nos tornarmos filhos de Deus e com isso passarmos a viver uma vida de justificação, amparada em santificação, com esperança de glorificação. E nisso, dia após dia, sendo aperfeiçoados. Perceba que Paulo está escrevendo à igreja de Roma. Ele está escrevendo a uma igreja. Ele não está escrevendo àqueles que estão no mundo, que estão vivendo a vida de uma maneira desenfreada, mas está aplicando a palavra de Deus aos crentes daquela cidade. Nesse entendimento, Paulo está dizendo que todos pecaram e destituídos estão. Ele não está dizendo que estavam. Ele está aplicando o senso de que ainda nessa carne, nós estamos destituídos, uma vez que a salvação é um processo que está em operação em nossas vidas. Haja vista a tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito, na onde se manifesta aquilo que chamamos como tripé da graça, da qual fiz uma citação agora há pouco. Uma vez justificados em espírito, santificados em alma e glorificados em nosso corpo físico, teremos a consumação desta obra salvífica. O que me chama a atenção, por vezes, é que a palavra de Deus faz a citação de que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque todo o pacote da graça operosa em nós manifesta essa salvação, uma vez que em Cristo não existe condenação, conforme o relato de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 8 e verso 1, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Em conformidade com essa operação em nós, nós passamos a viver uma vida para a glória de Deus, uma vez que através da salvação nós vamos ser inseridos novamente, religados, instituídos à glória do Senhor novamente. Por isso, nós temos que carregar em nosso peito, em nosso coração, a esperança que pulsa o senso de entendimento da qual tudo isso se consumará em nós,
mediante a via meritória do Calvário, Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelo seu mérito, a Ele seja toda a glória. Mas o entendimento necessário nessa noite, ou nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, é que nós precisamos entender, meus irmãos, meus amigos, é que o fato de ser desligado de Deus, o homem agora sofre aquilo que é a pena do pecado, ou seja, o golpe que vem a separar o homem de Deus. Adão, quando peca, ele recebe a sentença de quê? De que ele iria morrer. E nesse fato nós passamos a entender aquilo que chamamos também como o tripé da morte, ou seja, o ser humano desligado de Deus, ele passa a estar morto fisicamente, espiritualmente e eternamente. Tudo isso haja vista o acontecimento da segunda morte, vinculado ao juízo final e tudo aquilo que será a consumação e a manifestação do reino quando Jesus Cristo entregar tudo ao Senhor. Mas o que nos chama a atenção nesse momento é que, uma vez desligado de Deus, tudo pressupõe aquilo que é uma trajetória de certeza para todos nós. Porque carregamos em nós mesmos essa certeza verdadeira, que todos nós morreremos, partiremos dessa vida, uma vez que também carregamos a esperança do arrebatamento da igreja. E nisso temos a conformidade do que Cristo mensurou como promessa para a sua igreja. E não estamos aqui para trabalhar linhas escatológicas ou defender posicionamentos, uma vez que a doutrina, ela concorda que Cristo virá buscar a sua igreja. Seja diante do arrebatamento, nós temos o entendimento que esses não passarão por esse momento fatídico e de separação que é a morte, uma vez que pelo instinto eterno ninguém está preparado por esse momento. Todos nós recebemos o choque, a notícia, a tristeza, a dor da separação, e com isso nós vamos recalculando a vida, tentando juntar os pedaços e trabalhar esse acontecimento que manifesta em nós a sentença que Adão recebeu ali no Éden. Mas o que me chama a atenção é a analogia que alguns pregadores usam no senso do que se aplica a esse acontecimento. Porque, uma vez pecador, você e eu estamos destituídos da glória de Deus, desligados. A imagem que nós temos para tudo isso é de um ventilador ligado na tomada, que está fazendo o seu papel de trazer aí um vento, de trazer um refrigério para aqueles que estão recebendo a sua ação. Mas uma vez que você chega até a tomada e puxa o fio do ventilador, ou seja, você desconecta ele da tomada, ele ainda continua girando por alguns segundos. Nisso, nós temos o entendimento que ele vai perdendo a força e a sua hélice vai parando por completo. Nisso, nós temos a noção do que seria o desligamento de Deus. Porque uma vez pecando contra o Senhor, estando nesse instinto natural, nós podemos ter um entendimento que a tomada foi puxada. E uma vez desligado de Deus, agora nós temos esse curto espaço de tempo entre o nascimento e a morte, da qual nós precisamos, diante da ação do amor de Deus, ter uma reação quanto a aceitar a proposta do Evangelho e receber a filiação como filho de Deus. Logo, nós passamos a ter o entendimento que, assim como uma hélice que está perdendo a sua força, a nossa vida também está indo embora. Você hoje está me ouvindo, sou uma pessoa que já está caminhando para os 40 anos de idade, tenho a minha família, tenho uma filha pequena, mas entendo que hoje, com 40 anos, quase 40 anos, eu já não tenho mais o vigor que eu tinha com 18 anos. Nisso, nós vamos entendendo que a hélice da nossa vida está perdendo a força, está perdendo o vigor, pelo fato dela estar desconectada de Deus, pelo pecado, pela transgressão, pela quebra do santo mandamento. E nisso,
a necessidade de uma vez voltar a ser conectado na tomada, ou seja, na fonte de energia que faz com que esse ventilador venha a dar o melhor de si. O que eu quero chamar a sua atenção, meu amigo, meu irmão, através desse vídeo, através dessa palavra, é que quando nós trabalhamos a ideia de religião, muito se discute, muitas falácias, muitas narrativas, muitos doutores, tudo que gira a respeito disso se levanta em defesa de A, de B, de C, posicionamentos, interpretações, e com isso muita coisa se perde no que diz respeito à religião. Nisso nós podemos ter uma compreensão, e eu queria que você refletisse sobre isso. Quando nós olhamos para a eternidade, sendo ela, entendendo que a eternidade não tem fim, e Deus sendo a própria existência da eternidade, Deus não está lá em cima como um protestante, como um católico, como um budista, como um kardecista, como um espírita. Deus não está lá em cima com a bandeira de futebol. Deus não está lá em cima torcendo por uma tribo, torcendo pela denominação A, pela denominação B. Nós precisamos entender que Deus é Deus. Ele está acima de todas as coisas, e tudo que veio depois disso é meramente criacionismo do homem, da mente humana, de concupiscências e coisas do tipo. O que nós precisamos entender que, à luz do latim, a palavra religião, ela é ligare ou religare, que no seu sentido original dá a entender o que diz respeito a um religamento ou um ligamento daquilo que está rompido. Por isso, quando nós olhamos para as páginas seletas da Palavra de Deus, seja ela em todo o seu compêndio veterotestamentário, que é sombra de algo que estava sendo projetado da eternidade, quando nós olhamos para todo o compêndio neotestamentário, seja nos evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, a carta da revelação, Atos dos Apóstolos, tudo isso manifesta o caráter daquele que é o único caminho que pode levar, ou seja, religar o homem novamente a Deus. Fazer um vídeo como esse, irmãos, não é para trazer aqui uma novidade, dizer para você acerca da minha comunidade, da qual faço parte, não. Eu preciso te alertar que só Jesus pode reconectar você com Deus novamente, que só Jesus pode te dar o escape do que diz respeito a essa vida que está por vir, porque se uma vírgula será passada na nossa existência terrena, nós temos uma eternidade a ser iniciada, e se nós estivermos em Cristo, haja vista que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos o entendimento que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, ou seja, somente por Jesus Cristo alcançaremos remissão, justificação, salvação e uma esperança de glorificação eterna, para estarmos amparados naquilo que diz respeito não a um destino, mas sim a uma origem gloriosa. Eu chamo a sua atenção, talvez acerca até mesmo de algo que você já ouviu falar muito, mas que às vezes passa de largo ao nosso entendimento. Porque se nós tivermos a compreensão de que tudo parte da sua origem, nós vamos compreender a essência de Deus em nós, seja no fato de formos feitos, de sermos criados, manifestados em Deus. O entendimento é que tire um peixe da água. O que acontece com esse peixe? Ele vai morrer porque você tirou ele da sua origem. Se você arrancar uma planta da terra, o que acontece com ela? Ela vai morrer porque você tirou ela, você desconectou ela da sua glória, do seu instinto natural, da sua origem. Assim também é o ser humano. Tire o ser humano de Deus, desconecte ele de Deus, desligue ele de Deus, e o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, físico, espiritualmente e eterno. Segunda morte, condenação eterna, juízo final, coisas do tipo, da qual estão atidas à via de escatologia e cumprimento daquilo que ainda está por vir. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus mensura a sua palavra lá em João 14, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem.
Olha que expressão gloriosa, irmãos. Jesus não está dizendo que ninguém vai, ele está dizendo ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso nós partimos de um entendimento de que nós, Igreja do Senhor, não estamos indo para um destino, nós estamos voltando para uma origem. Porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, porque se ele dissesse, ninguém vai, quem vai é destino. Por isso que ele disse, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê, destino, já está condenado. Mas ele diz, ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém volta ao Pai, ninguém volta à sua origem senão por mim. Ele é o mediador, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A única maneira que o ser humano tem de ser reconectado nesta energia eterna e gloriosa que é o nosso Deus. Mediante isso, meus irmãos, nós temos a manifestação da graça, que diz respeito àquele que habita em nós, uma vez justificados, porque a palavra no verso de número 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, a justificação sendo ela um ato, uma palavra jurídica, declarado justo, declaração de justificação, ou seja, inocentado diante de Deus. Todo o nosso delito, toda a nossa dívida, Jesus cravou no madeiro, como está em Colossenses, né? Manifestando agora, mediante a sua graça, a manifestação deste poder glorioso e genuíno que opera em nós mediante o Espírito Santo. Por isso, ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só Jesus pode trazer redenção para a sua vida. Só Jesus pode, diante do Pai, no tribunal eterno, justificar você. Somente Jesus tem condição de escrever o seu nome no livro da vida, manifestando o seu Espírito sobre nós e nos dando a condição de viver uma vida amparada na sua graça. Porque se mediante a justificação ele opera agora em nós a sua graça, na qual nos justifica e nos perdoa, ele também nos santifica. Porque uma coisa, meus irmãos, é quando Deus nos tira do Egito, e outra coisa é quando Deus tira o Egito de nós. Por isso ele nos justifica, depois nos santifica, para que de glória em glória nós possamos ser modelados à imagem, ao caráter de Jesus Cristo, manifesto aquilo que se consumará no arrebatamento da igreja. Nós temos essa esperança, nós temos viva e latente em nosso coração de que esse dia vai chegar, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E é diante dessa esperança que nós caminhamos, que nós avançamos, que nós permeamos em estar em Jesus Cristo, estando fortalecidos e firmes, não naquilo que nos dá aplauso, nos dá holoforte, nos dá um cartaz, não, porque não é mérito nosso. O salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação eterna, mas a Bíblia Sagrada diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, tudo aquilo que foi manifestado à guisa desta graça gloriosa, este favor imerecido, nós podemos agora receber de bom gratos, mediante o amor que nos constrange, que é o amor de Jesus Cristo, viver uma vida para a glória de Deus. A Bíblia Sagrada diz, através do apóstolo Paulo, uma vez que ele vai saudar o seu filho na fé, Timóteo, né? Ele manifesta o conceito da graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas, no entendimento que, uma vez pela graça, uma vez pela sua misericórdia, nós alcançamos paz com Deus. Éramos inimigos, nós éramos desconhecidos de Deus, afastados pelas nossas negligências e os nossos pecados, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo caído, o ser humano caído. Por isso, entenda isso, que a graça de Deus
é quando Ele me dá aquilo que eu não mereço. O que é a misericórdia de Deus é quando Ele me dá, Ele me poupa de me dar aquilo que eu mereço. Porque eu merecia o inferno, pela sua misericórdia Ele não me dá. Eu não merecia o céu, mas pela sua graça Ele me dá. Tudo isso amparado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que através desse vídeo, dessa reflexão, dessa meditação, você que está ouvindo agora, através desse aparelho aí que está nas suas mãos, não sei se o seu telefone, se o seu notebook, mas o que eu quero que você entenda e compreenda é que não é momento de baixar a cabeça, desistir, afastar, desanimar, mas sim de redobrar as forças, tendo o entendimento de que tudo prova de uma maneira iminente a volta de Jesus. E nós precisamos estar preparados, porque nós entendemos que Cristo não tarda mais voltar. E são tantas as distrações, o entretenimento, às vezes nem coisas erradas, mas que tem tirado o foco, tem tirado o nosso fervor, tem tirado o nosso desejo de estar aos pés de Cristo. E com isso, uma suma importância e necessidade de refletirmos quanto a este caráter, de nos darmos mais a Deus, de nos entregarmos, de vivermos em devoção e de servirmos com mais intensidade o nosso Deus. Que o Espírito Santo possa nesse momento tocar em seu coração, em sua vida, trazendo renovo. Talvez você parou nesse vídeo, não sei, talvez eu nem te conheço, você também não. São tantas informações hoje, né, tantas pessoas aí proclamando o Evangelho. Isso é muito bom, mas quem sabe você se ateve nesse pequeno vídeo aqui e está ouvindo essa palavra. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração e renove a sua esperança, renove a sua força, no entendimento de que Jesus, Ele vela pela sua igreja. Jesus nos deu o seu Espírito. Tudo isso amparado por esta graça gloriosa. E diante disso, você possa agora, pelo poder de Deus, ser aperfeiçoado em sua fraqueza, recebendo força, renovo, restauração e vida para permanecer de pé diante de Deus, carregando sempre esta esperança gloriosa, no entendimento que nós pecamos, nós fomos desligados da glória de Deus, mas Jesus Cristo, o nosso religamento, a nossa restituição a Deus, Ele pode devolver a força motriz dessa hélice espiritual que já está a se parar na sua vida. Não permita que a morte, que a frieza, que toda a concupiscência desse mundo, a apostasia, as heresias, o esfriamento espiritual, tire do seu coração a esperança da tão gloriosa glória de Deus que está por vir sobre toda a igreja, sobre os remidos, sobre os santificados, sobre aqueles que estão celebrando a Jesus em suas vidas. Que você possa refletir, meditar, olhe para o texto, olhe para a Bíblia, olhe e foque na Bíblia, na Escritura, no santo ensino, coloque sua vida em padrão com ela, em harmonia com ela, e dia após dia você estará fazendo a vontade de Deus, tendo Deus trabalhando e operando em sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas que Deus possa falar melhor ao seu coração. Um forte abraço, até a próxima, né? E não se esqueça, assista esse vídeo, compartilhe, divulgue. Alguém talvez precise ouvir esta palavra. E de uma forma bem simples, Deus possa me permitir ser um vaso, um instrumento, um canal para edificar vidas. Porque Paulo diz, o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Paulo estava dizendo, eu não sou a fonte, eu sou só o canal. A fonte que emana graça é Cristo. Eu sou só o instrumento que conduz essa graça até você. Nesse momento, eu não estou aqui como a fonte. Eu estou aqui só como um canal que emana a palavra de Deus até você. No entendimento que Cristo seja edificado sobre a sua vida, no entendimento que você está seguindo e servindo a Ele. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo se manifeste sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu empreendimento, sobre o seu trabalho, e que em tudo, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que Deus te abençoe.